Mulheres fiéis e seu Deus maravilhoso. Histórias de 5 mulheres de fé. Noel Piper, Esther Ann King, Anne Aysuk ou Anne Aysuk, fiel no sofrimento. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3, 14 a 18. No começo do século XX, as crianças índias americanas que viviam em muitas partes dos Estados Unidos foram tiradas de suas casas e enviadas a internatos que ficavam a muitos quilômetros de distância. Seu cabelo comprido era cortado, suas roupas tradicionais eram substituídas por roupas modernas padronizadas. Eles recebiam nomes americanos e europeus. Era-lhes exigido que falassem apenas inglês e, se falassem Ojibwe, Navarro ou Cherokee, eram punidos. Nas décadas antecedentes, os pais e avós destas crianças foram transferidos às reservas e suas casas e terras foram confiscadas. Alguns brancos não concordavam com estes esforços de americanização. Contudo, por muitos anos, a política de governo americana prevaleceu. No início do século XX, do outro lado do globo terrestre, o Japão entrou em guerra contra a Rússia, a fim de libertar a Coreia da ocupação das tropas russas. Naqueles dias, havia uma única nação coreana, e não as Coreias do Norte e do Sul como são agora. Primeiro, os coreanos receberam bem os japoneses, pois achavam que eles eram melhores que os russos. Mas estas boas-vindas não duraram, pois a miragem de fraternidade não durou. Então, na década de 30, quando o Japão ocupou a Manchúria e deu início à guerra contra a China, a Coreia tornou-se um elo geográfico estratégico. Através da Coreia, o Japão tinha uma rota por via terrestre que ia até a Manchúria e a China. E assim, eles intensificaram sua força sobre a Coreia, realizando uma grande campanha japonesa. É por isso que muitos coreanos se referem ao período de 1937 a 1945 como a Era Negra. As autoridades japonesas confiscaram tudo o que queriam, desde comida até instalações. Quase todos os homens e mulheres jovens da Coreia foram recrutados para trabalhar em campos de guerra. A todos foi exigido que se falasse japonês. Falar coreano era uma ofensa que requeria punição. Os coreanos foram ordenados a deixar seus nomes de família e adotarem nomes japoneses. A submissão era grande, pois a falta desta subserviência significava falta de trabalho para os adultos e de escola para as crianças. Havia japoneses crentes e outros que não concordavam com as medidas do governo japonês. Contudo, durante muitos anos, a política de governo japonês prevaleceu. Seja uma grande pessoa. No início da ocupação, na cidade de Bhakecheon, nasceu um bebê. Não era uma criança que um pai coreano tradicional desejasse. Em primeiro lugar, era uma menina. Além disso, era tão pequena e magra
que os parentes a ridicularizavam. Seu pai, entretanto, olhou aquela pequena primogênita e murmurou: pobre bebê, não morra, mas seja uma grande pessoa. O nome da família era Am, e a criança chamou-se Eisuk. O pai de Eisuk foi o primogênito, e quando sua esposa deu à luz somente a meninas, houve estresse na família. Ele precisava de um herdeiro. Ele cedeu à pressão para ter filhos homens e tomou para si muitas concubinas. A mãe de Eisuk era filha de um grande oficial do governo em Seul. Ela havia recebido a Cristo como seu Salvador aos 8 anos. Por não ter nem igreja nem Bíblia, ela lembrava e vivia de 4 princípios que a missionária lhe ensinara. 1. Jesus é o Filho unigênito de Deus e o único Salvador. 2. Jesus nunca rejeitará os que crerem nele. 3. Jesus pode fazer com que todos os infortúnios dos crentes se tornem bem. 4. Jesus ouve as orações de seus filhos. Desde o começo da vida de Eisuk, sua mãe era seu firme suporte. Suas palavras pareciam ser a voz de Deus, às vezes gentil e consoladora, frequentemente firme e fortalecedora, sempre aquilo que Eisuk precisasse no momento. Em contraste, a matriarca da família, a avó paterna de Eisuk, sempre estava descontente e queixosa. A menina podia ver que os ídolos de sua avó, seus deuses, não lhe traziam felicidade. De fato, eles pareciam ser a raiz da tristeza. Certa vez, Eisuk entrou discretamente na despensa, onde pratos de comida estavam prontos para serem oferecidos aos deuses, num festival que estava para acontecer. Ela gritou aos ídolos: demônios, por que vocês comem as melhores comidas e fazem a minha avó ser tão infeliz? Morram comendo essa comida misturada com meu cuspe. Ela cuspiu no dedo e esfregou nas comidas. Sua mãe, sua irmã e outros crentes começaram a observar o que viria desta pequena menina obstinada. A mãe de Eisuk já lhe mostrara o verdadeiro Deus. Como você pode ver, ídolos realmente não possuem poder. O Senhor Jesus é o único que pode nos dar verdadeiro poder, felicidade e paz. Quando se tornou adulta, Eisuk lembrou-se da diferença entre sua mãe e sua avó. Minha mãe era uma pessoa que sempre vivia para os outros. Uma vez por semana, ela enchia uma sacola com aspirina, bálsamo, balas e papel de seda e visitava os pobres. Eu nunca a vi comer arroz fresquinho. Ela sempre cozinhava grande quantidade de arroz de uma só vez. Se eu tiver arroz cozido o suficiente, ela me disse, quando lhe perguntei sobre isso, posso dar um pouco ao pedinte quando ele vier. Para seguir Jesus, penso que sempre devemos estar prontos a dar algo aos outros. Minha mãe era muito diferente dos membros da família de meu pai. Eles só doavam aquilo que não queriam para si mesmos. Eles pareciam odiarem-se uns aos outros e só viviam para o dia a dia. Eles não tinham Deus, nem dia do Senhor, nem verdadeira alegria ou confiança. Onde minha mãe estivesse, ao redor dela parecia existir um pedaço do céu. Uma pessoa de fé verdadeira. Quando Eisuk era jovem, sua mãe deixou seu pai e as concubinas e mudou-se para Pyongyang. O pai de Eisuk ainda supervisionava sua educação e exigiu que ela frequentasse escolas que falavam exclusivamente o japonês. Depois, sua mãe quis enviá-la a uma universidade cristã nos Estados Unidos, mas seu pai insistiu que ela fosse à universidade no Japão. Mas, acima de tudo, a influência piedosa diária de sua mãe superou em muito o impacto de seu pai em sua vida. Nós costumávamos nos levantar às 4 da manhã para irmos juntas à igreja e orar.
Caminhávamos em silêncio até chegarmos a um relicário japonês situado ao longo da estrada. De repente, minha mãe parava e olhava para o céu. E então começava a bater os pés com força no chão, dizendo: pereça e desapareça, em nome de Jesus, que ressurgiu da morte para viver para sempre. Ela repetia essas palavras 3 vezes, e no caminho de volta da igreja ela fazia o mesmo. Mãe, disse a ela, agora os japoneses possuem tudo da Coreia que está em seus relicários, e sua nação está entre as mais fortes do mundo inteiro. O que você pensa que uma pessoa sozinha pode fazer? Aos olhos de Deus, ela disse tranquilamente, uma pessoa com fé verdadeira nele é bem mais importante do que 1000 pessoas sem fé. Abraão, Moisés, Davi, todos eles estavam sozinhos. Foram chamados para servir a Deus individualmente. Eu creio que Deus é o mesmo hoje. As palavras de 2 Crônicas 16, 9, pensei, de fato, eram verdadeiras. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O dilema. Para a família de Eisuk, assim como para todos os coreanos, a ocupação japonesa trouxe miséria financeira, dor e confusão cultural. Mas o grande dilema moral foi causado por um regulamento em particular, a exigência para que todos participassem das cerimônias aos relicários de Shinto. Aí estava um dilema para os crentes. Se uma pessoa se curvasse perante um relicário, este ato seria considerado uma observância religiosa ou apenas um expediente político. Em cada relicário havia uma imagem da deusa japonesa do sol e uma foto do imperador do Japão. Para os orientais, curvar-se é um sinal tradicional de respeito. Assim, curvar-se diante da foto do imperador pode significar apenas um sinal de respeito e patriotismo, não voluntariamente concedido por um coreano oprimido, é claro, mas ainda assim ele apenas estaria motivado por atos políticos. Para justificar este ato como sendo algo puramente político, o coreano teria de ignorar a imagem da deusa ou considerá-la como uma mera figura cultural. Por outro lado, se curvar-se inclui a deusa do sol em seu círculo de reverência, tal evento torna-se espiritual e religioso. O que aumentou ainda mais as convicções foi a realidade histórica de que, até o fim da Segunda Guerra Mundial, o imperador era considerado por muitos japoneses como um ser divino, um deus. Em 1940, muitos missionários estrangeiros deixaram a Coreia, em parte porque os coreanos foram proibidos de manter contato com os estrangeiros. Assim, aqueles que eram amigos de missionários estariam correndo risco se tivessem qualquer interação com eles. Mas a questão dos relicários de Shinto foi a principal razão para que os missionários partissem. O Japão estava pressionando a todos os líderes de igrejas, inclusive os missionários, a levarem os crentes aos relicários. Os relicários eram construídos em cada cidade e vilarejo. Miniaturas eram colocadas em cada escritório do governo e em cada escola. Os estudantes recebiam pequenos relicários para levarem para suas casas e eram ensinados a venerá-los diariamente. Não havia escape da exigência de adoração aos relicários. E, por fim, eles eram colocados até nas igrejas cristãs. A polícia ficava a postos a cada reunião para assegurar-se de que todos se curvavam diante do relicário antes que começassem os cultos cristãos. Todos os que se recusassem a fazê-lo eram levados presos. Os pastores eram vigiados de perto por causa da influência que tinham sobre sua congregação. Pastores insubordinados ou os que eram resolutos em manterem uma atitude contrária eram presos e torturados, e o fundo alimentício de suas famílias era cortado.
Alguns grupos denominacionais logo concordavam e consentiam em frequentar os relicários, explicando ao seu grupo que aquele era apenas um rito patriótico. Outras denominações resistiam mais tempo, mas por fim cediam à pressão. Alguns tinham esperança de que Deus ignoraria seu ritual aos relicários, visto que estavam sendo forçados pelos japoneses a fazê-lo. No entanto, a despeito da rendição da liderança, um grande número de pessoas nas igrejas não se curvava. Aqueles que ocupavam posições públicas e de liderança suportavam o ímpeto do ataque de vingança do governo. Se não... Em 1939, quando a questão havia chegado a um ponto culminante, Anne Eisuke era professora de música para meninas numa escola cristã na cidade de Pyongyang. Chegou o dia em que foi exigido que todo estudante e todo professor frequentasse a convocação de escolas ao Monte Namsan, no centro de Seul. A diretora seria torturada, a não ser que todos na escola participassem. Mas Eisuke lembrou-se das palavras de Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14:6. Como poderia ela curvar-se diante de um ídolo? Quando foi pressionada pela diretora, ela com relutância se dispôs a ir até a montanha, mas não podia prometer que se curvaria quando chegasse lá. Enquanto a diretora tentava persuadi-la, Eisuke estava bastante ciente de que seus alunos estavam ouvindo e observando. Eles sabiam que sua consciência era contra o curvar-se diante daquele ídolo. Agora, eles veriam se as suas ações correspondiam às suas palavras. Ela pensou nas desafiantes e confiantes palavras de Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3:17-18. Eisuke sabia que mesmo que alguém faça o que é certo, não há garantia de que Deus responderá com socorro imediato. Se não, mesmo que Deus não o salvasse da fornalha, eles morreriam honrando-o. Eu tomaria a mesma decisão. Com o auxílio de Deus, eu nunca me curvaria diante do ídolo dos japoneses, mesmo que ele não me salvasse das mãos dos japoneses. Fui salva por Jesus e só poderia me curvar diante de Deus, o Pai, e de meu Salvador. Eu sentia como se já pudesse ver a fornalha ardente se abrindo para mim. Enquanto caminhava, eu orava. Sabia o que ia fazer. Hoje na montanha, diante da grande multidão, disse a mim mesma: proclamarei que não há outro Deus além de ti. Isto é o que farei pelo teu santo nome. Por alguns momentos ela ficara repleta de paz, e alternando entre aquela paz e a grande sensação de fraqueza e medo, ela chegou com os alunos à montanha. Eu era como uma criança diante do relicário, com medo até de fazer um ruído por causa dos policiais. Enquanto um sentimento de intranquilidade tomava conta de mim, eu tentava orar, mas minhas orações eram muito fracas. Eu confessei, gaguejando, minha própria falta de coragem e de força. Ó Senhor, eu orei. Sou tão fraca, mas sou tua ovelha e tenho de obedecer-te e seguir-te. Senhor, toma conta de mim. Em resposta, Deus trouxe à sua memória palavras que estavam gravadas em sua mente e em seu coração. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Total reverência A cena era remanescente da antiga Babilônia, quando a multidão, inclusive todos os estrangeiros cativos, estavam reunidos e aguardavam o sinal musical para que se curvassem diante da imagem monstruosa de ouro do rei Nabucodonosor. Atenção! Uma ordem estridente penetrou o murmúrio da multidão.
As pessoas se enfileiraram linha por linha. Estávamos acostumados a ser subservientes, pois tínhamos sido cativos pelos japoneses por mais de 37 anos. Nossa mais profunda reverência a Materazo Omikami, a deusa Sol. Como uma só pessoa, aquela enorme multidão seguiu a ordem dada em voz altissonante, curvando a metade de cima de seus corpos solene e totalmente. De todas as pessoas que estavam diante do relicário, fui a única que permanecia ereta, olhando diretamente para o céu. Eisuke não era ingênua. Ser professora era ser líder, e líderes eram vigiados pelos oficiais. Agora, em sua obediência a Deus, ela havia se mostrado desobediente às autoridades ocupantes. O bebê fraco e magro havia se tornado uma mulher frágil e pálida, e não uma candidata ideal para resistir aos sofrimentos e à tortura que ela sabia que estariam adiante. Caminhando para longe do relicário, ela pensava: estou morta. Eneisuke morreu hoje no Monte Namsan. Eu podia dizer honestamente que não tinha medo de morrer, mas eu temia a tortura antes da morte. Quanto tempo este corpo poderia suportar? E se eu apostatasse de minha fé sob a tortura implacável? Só de pensar nisso, eu já me sentia desfalecer, tanto que mal podia ver para onde estava caminhando. Não se turbe o vosso coração, Jesus me dizia. Credes em Deus, crede também em mim. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 1, 18 e 27. Uma luz foi acesa na escuridão de meu coração, e um hino me veio à mente. A minha força nada faz, sozinho estou perdido. Um homem a vitória traz, por Deus foi escolhido. Quem trouxe esta luz? Foi Cristo Jesus, o eterno Senhor. Outro não tem vigor, triunfará na luta. Martinho Lutero. 4 detetives a aguardavam em sua sala de aula. Seus alunos viram quando os homens a levaram. Ela escreve: meu medo de sofrer transformou-se na emoção de começar uma esplêndida aventura. Minha mente estava tranquila. Ela foi levada ao escritório do chefe do distrito. Antes que ele pudesse tratar com ela, recebeu um telefonema e teve de sair às pressas. Quando ele saiu, Eisuke caminhou para fora do escritório e correu para casa. Os crentes já estavam reunidos para orar por ela. Sua mãe ajudou-a a disfarçar-se com roupas velhas e sujas. Ela conseguiu um assento no primeiro trem que saía da estação e ia até Shinheiju, no extremo norte, próximo à margem manchuriana. Ela chorou e orou no frio, desesperando-se diante da perspectiva de algum dia ter de suportar a frigidez de uma cela na prisão. Em meio à solidão e o medo, clamou a Deus por auxílio. Naquele momento, lembrou-se que uma antiga aluna morava naquela cidade. Ela permaneceu com a aluna por um curto período de tempo e então viajou para a casa de sua irmã em Junglu, preparando-se para sofrer. Eisuke ficou emocionada em ver que sua mãe tinha vindo de Pyongyang e estava esperando por ela. Sua mãe conhecia as fragilidades de Eisuke, mas também conhecia o poder de Deus e não fez nada para tentar proteger Eisuke do sofrimento. Ao contrário, ela a ajudou a preparar-se para isto. Eu sempre me sentia fortalecida quando conversava com minha mãe sobre Deus e sobre o grande amor dele. Comecei a pensar que a vida podia ser melhor vivida nesse tempo de perseguição. Poderia até ser uma figura mais verdadeira do crente, o agonizar, o sofrer, o ser odiado e torturado e até ser morto em obediência às palavras de Deus, em lugar de ter uma vida comum e insignificante. As duas acharam uma pequena casa deserta e isolada. A irmã de Eisuke temia que elas se mudassem para lá porque alguém naquela casa tinha morrido de tuberculose. Eisuke respondeu:
Um dia eu serei uma prisioneira e morrerei numa cela em algum lugar. Você pensa que apenas 2 ou 3 morreram de tuberculose na cadeia? Nesta casa, eu me prepararei para ir àquela cela cruel. Sua mãe era exatamente a companhia que ela precisava enquanto se escondia. Naquele lugar, Deus providenciaria um abrigo onde Eisuke poderia revigorar-se e fortalecer-se, e juntas podiam se preparar para o que estava adiante. Morando naquela casa, ela se encharcou de serenidade e de força do ribeiro e do campo, das árvores e do céu ao seu redor. Temporais e o tempo carregado pareciam energizá-la. Por estarem isoladas, ela podia cantar hinos em voz alta. Durante as semanas que estiveram ali, ela decorou muitos hinos e mais de 100 capítulos da Bíblia. Durante os anos por vir, este seria o último deleite em espaço aberto, natureza e doce isolamento. Contudo, junto à doçura do fortalecimento, estava a preparação para coisas difíceis. Ela dormia sem acolchoado. À meia-noite recebia visitas de crentes perseguidos que se escondiam nas montanhas e ouvia suas histórias apavorantes. Eu sabia que seria impossível manter minha fé pelas minhas próprias forças. Deus teria de trabalhar em mim para que eu pudesse permanecer firme. Eu decidi jejuar. Ela jejuava por longos e longos períodos. Depois de uma semana de longo jejum, sem comer nem beber, ela diz: embora não tenha esperado por isto, depois de jejuar, eu fui capaz de entender melhor as Escrituras e senti uma nova força em minha oração. Agora eu sentia que podia deixar o medo da tortura nas mãos de Deus. Mas o medo não pôde ser exterminado de uma vez por todas. Quando ela caiu em ansiedade novamente, decidiu jejuar por 10 dias. Aqueles 10 dias foram 10 meses para mim. A cor dos meus olhos mudou e meu hálito ficou tão ruim que ninguém podia aproximar-se de mim. Minha circulação sanguínea estava tão baixa e fraca que eu tinha certeza que daquela vez morreria. Estou bem certa de que cheguei muito perto da morte. Ó Senhor, eu continuava a dizer-lhe, isto é muito melhor do que a tortura. Fuga. Quando sua irmã correu para contar-lhe a notícia de que os japoneses sabiam onde ela estava, ela teve de fugir novamente, ficando em diferentes lugares. Quando Eisuke deixou sua mãe, compreendeu que não são apenas os perseguidos que se firmam em Deus para ter forças. Foi difícil para minha mãe ver a minha partida. As lágrimas caíam enquanto eu pensava nela, que ficou sozinha com seu coração em dor. Ela seria bem mais dependente de Deus do que era antes. Onde quer que Eisuke estivesse, durante esses dias, ela via e ouvia tudo à luz da tortura que esperava para o futuro. Quando uma dor de cabeça incomum e excruciante a atormentou durante muitos dias, ela pensava que a dor da tortura seria como aquela. Quando ficou próxima à porta de um hospital por alguns dias, os gemidos daqueles que sofriam a inundaram e ela se sentiu como que no inferno ou na prisão. Quando dormiu num cômodo sujo e pútrido, ela comparou-o com o que poderia esperar de uma cela na prisão. Então, uma noite sozinha e muito longe de casa, ela acordou com uma voz como de alguém dizendo: vá para Pyongyang. Contudo, ela a ninguém viu. Ela imaginava o que viria a seguir. Esta foi a primeira direção apontada por Deus ao caminho específico que a esperava. Ela seguiu a voz de Deus e voltou para Pyongyang. Eisuke experimentou um segundo direcionamento para o caminho que Deus lhe tinha reservado quando desembarcou do trem em Pyongyang. Um trem cheio de soldados japoneses tinha acabado de chegar. Seus olhos foram captados por seus semblantes solenes e brancos. Todos os soldados tinham uma aparência estranha de morte, embora fossem enviados ao inferno por amor ao Estado. Alguém tem de salvar estes milhares de excelentes jovens da estrada do inferno. Eu pisei no chão com força e chorei em minha frustração e raiva.
Se alguém de alta posição se levantasse entre os líderes dos japoneses e fizesse com que eles vissem que os jovens de todo o país estavam se tornando espíritos malignos no inferno, dia após dia, aquele fardo me atormentava como um fogo que não se extinguia. Então, repentinamente, ouvi uma voz falando ao meu coração: é você, você deve fazer isso. Preparando-se para morrer, Eisuke descobriu que sua mãe estava em Pyongyang, esperando por ela. Então contou-lhe sobre a experiência na estação de trem. A reação de minha mãe foi um choque para mim. O tempo de preparar-se para morrer chegou, ela disse. A morte estava chegando para mim. Eu tinha de me preparar para o aprisionamento. Tinha que praticar a morte. O primeiro passo era aprender a viver em grande pobreza. Ela e sua mãe se mudaram para uma casa próximo ao mercado aberto. Visitar o mercado não era algo considerado apropriado para damas daquela classe e educação. Mas a cada dia elas iam lá, distribuíam cartões com versículos bíblicos e falavam de Jesus para as pessoas. E a cada dia em casa continuavam as disciplinas que começaram no campo: oração, hinos, agora mais silenciosamente, adoração e memorização de versículos. Ela criou o hábito de comprar estoques de produtos inferiores dos vendedores mais pobres ao preço mais barato. Depois, ela os selecionava e dava o que era comestível à sua mãe e sua irmã, e comia o que sobrava. Ela estava se preparando para o feijão e o painço estragados que a aguardavam na prisão. Outro tipo de preparação para a prisão foi acrescentada quando elas descobriram e foram descobertas por criminosos procurados, ou seja, os cristãos que estavam se escondendo ao redor da cidade. Eles se encontravam secretamente à noite numa casa distante. Nós jejuávamos em grupo e tínhamos o hábito de comer o mais simples possível e dormir sem usar nenhum tipo de acolchoado. Conquanto fôssemos todos pobres, nunca passamos necessidade e nossas casas e roupas eram limpas. Éramos todos cheios do Espírito Santo e estávamos convictos de que era mais do que uma honra morrer pelo Senhor. Vivíamos constantemente com medo da polícia, mas estávamos felizes e satisfeitos e não invejávamos a ninguém. Tendo orado a noite toda, o pastor Power Shea sempre se levantava alegre, dançando e cantando, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Para nós era uma bênção termos nascido num lugar como este e neste tempo. Compreendi que foi por causa desta perseguição que experimentei a presença de Deus e suas promessas. Ela e os outros visitavam os pastores que tinham sido libertos recentemente da prisão. Nesses contatos, tinham esperança de aprender mais o que esperar e de ganhar mais forças para enfrentar aquilo que estava adiante. Eles ansiavam ouvir que Deus interviria com um milagre, quando a tortura fosse além do que poderiam suportar, mas a resposta em si mesma era quase a tortura. O chicote cruel dilacera a carne. Pastor Ju disse, casualmente, como se estivesse descrevendo um passeio no parque. Meus nervos ficavam como que queimados no fogo. O único modo de escapar era desmaiando. Não tenho ideia de quanta tortura ainda nos espera adiante, mas não espere que um milagre aconteça. Os homens mataram a Cristo na cruz do mesmo modo. Eisuke continua. Eu estava perplexa, como se tivesse sido golpeada na cabeça. Chorei até não conseguir mais chorar. O caminho que Deus apontou a seguir. Então veio a terceira direção para o caminho particular ao qual Deus a enviava. Numa manhã, um velho senhor chegou à casa em que ela estava morando. Seu nome era Elder Park. Assim como Eisuke tinha ouvido a Deus. Seu direcionamento foi ainda mais específico. Chegou o tempo de escolher os soldados selecionados de Cristo. Vá para Pyongyang e procure a senhorita An.
Lembrando-se dos soldados de rosto pálido na estação do trem, ela perguntou a Elder Park o que Deus desejava que ele fizesse. Elder Park respondeu: Deus quer alertar os japoneses. Você fala a língua deles de maneira excelente, mas quando a vi pela primeira vez, soube que era fraca na fé. Sim, ela era. Ela sabia que Elder Park estava certo. Deus a tinha chamado para ir ao Japão com esta mensagem, mas ela confessou que tinha muito medo. Não precisa ter medo. Deus certamente nos esconderá e cegará os olhos deles. A Bíblia é a promessa de poder do Deus vivo. O que ela diz? Deus é meu refúgio. Deus nos esconderá dos inimigos. Mais tarde ela disse: Este idoso senhor causou uma mudança tranquila em mim. Eu vinha tentando, como uma fanática, obter a solução simplesmente por jejuar pela perseguição que eu sabia que estava vindo sobre mim. Que privilégio honorável seria se alguém indigna como eu fosse capaz de morrer pelo Senhor. Agora eu sentia que o tempo tinha chegado. A diferença entre este idoso senhor e os outros crentes que eu conhecia era que ele se lançava com força em direção à morte, enquanto nós esperávamos por ela. Ninguém que olhasse para a vida dela teria concordado que ela estava apenas esperando pela morte. Teriam visto o quanto ela estava se preparando para o aprisionamento e para a morte. Mas talvez foi isso que ela quis dizer. Elder Park não estava se preparando para a morte. Ele estava mergulhando nela. Lutando penosamente por dentro, ela se levantou de uma cama em que estava com pneumonia, vestiu sua melhor roupa e foi até o centro da cidade procurando por um sinal. Ela parou num lugar evidente e abaixou a cabeça. Disse ao Senhor: se as pessoas pararem repentinamente e olharem surpresas para mim, então crerei que o Senhor me concedeu um brilho especial. E então seguirei a sua voz em direção à morte e irei ao Japão. Ela abriu os olhos e viu que ninguém estava prestando a mínima atenção nela. Talvez este era o sinal de Deus de que ela não deveria ir ao Japão. Em casa, sua mãe foi compreensiva, mas firme. Você quer fazer aquilo que a Bíblia não diz. Jonas não orou pedindo um sinal antes de ir para Nínive. Esther não pediu um sinal antes de aparecer na presença do rei. É errado e perigoso pedir a Deus aquilo que a Bíblia não nos manda pedir. A Bíblia é o nosso guia. Se eu perecer, pereci. Depois de 3 dias de jejum, uma passagem da Bíblia destacou-se com esplendor brilhante. Novamente, Deus dava a ela sua própria palavra como guia. Filho do homem, põe-te em pé. Eu te envio às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles são de duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Ezequiel 2, 1-4. Ela iria ao Japão e estava certa de que morreria nas mãos dos japoneses. Então, vendo sua determinação em seguir o direcionamento de Deus, sua mãe disse: a respeito de sua ida para alertar as autoridades japonesas, posso pensar em muitas coisas que me fazem sentir que Deus havia preparado isto para você desde que era criança. Por causa de seus estudos no Japão, ela falava com fluência o japonês. Tinha feito amigos no Japão e sentia-se em casa. Anos atrás, ela voltava para visitar o Japão o máximo que podia, após terminar seus estudos naquele país. De fato, quando era estudante na faculdade, apaixonou-se por um crente japonês, mas sua mãe disse: casar-se com um japonês significa render-se aos ídolos que os japoneses adoram. Os japoneses em si podem ser crentes, mas visto que o Japão e os japoneses são controlados pelos ídolos, não acredito que seria um bom casamento. Eisuke tinha voltado para a Coreia sozinha, triste, mas concordando com a sabedoria de sua mãe. Enquanto Eisuke e Elder Park partiam para o Japão, ela disse que o coração de sua mãe estava contente e feliz e repleto do Espírito Santo. Eisuke se fortaleceu com as palavras da rainha Esther: irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci.
Esther 4,16. Na mala de Eisuque estavam as roupas que sua mãe e sua irmã guardaram para o seu casamento. Agora vinha o desafio de trabalhar em equipe com Elder Park. A fé exercida por eles se expressava em estilos bem diferentes. Eisuque sentia que o mais possível eles deviam trabalhar dentro da lei, mas Elder Park estava certo de que as leis não os deteriam se eles estivessem seguindo a Deus. Por exemplo, ele não tentaria tirar um passaporte, porque sabia que as autoridades não lhe dariam, mas ele também sentia que não precisava de passaporte, porque se Deus o quisesse em Tóquio, nenhum requerimento de passaporte obstruiria o caminho de Deus. Eisuque comprou somente a passagem de ida para a costa, porque ela esperava ser lançada na prisão uma vez que tivessem cruzado a fronteira do Japão. Portanto, uma passagem de volta não teria utilidade. Mas Elder Park riu até por ela ter comprado a passagem. Eu não preciso de uma passagem, algo feito pelo homem, pois Deus é o meu refúgio. Ela não se sentou com ele, pois não queria ser prejudicada quando ele tivesse algum problema. Próximo à costa, 4 policiais entraram no trem para checar as passagens. Quando ela olhou para trás, os policiais já tinham passado pelo assento de Elder Park. Ele se levantou para sentar-se perto dela, deixando os policiais para trás. Eles não olharam para Elder Park, apenas passaram adiante. Ele recordou a Eisuque que Deus era, de fato, o seu refúgio. Antes de embarcarem no navio para o Japão, ela encontrou Elder Park vestindo suas melhores roupas e um policial auxiliando-o. Veja, este policial está me ajudando de bom grado. Preciso me vestir como um embaixador de Deus. O policial não parecia nem ao menos ouvi-lo. A bordo do barco, foi-lhes permitido que passassem direto pelos policiais sem mostrarem os passaportes, e Deus assim os cobriu durante todo o trajeto para Tóquio. Ambos eram a equipe na qual Elder Park era os pés e a fé, que os poderia levar até lá, e Eisuque era a voz que poderia falar em japonês. Adoção? Em Tóquio, eles conversaram com muitas pessoas importantes, homens que eles oraram para que exercessem alguma influência sobre as autoridades, as quais poderiam mudar as condições na Coreia. Um deles era o Major-General Hibiki, o único oficial sobrevivente da guerra russo-japonesa. Ele estava na igreja quando o encontraram. No final do tempo que passaram juntos, ele pediu um favor a Eisuque. Você é amada e usada por Deus. Por favor, você se tornaria minha filha adotiva? Poderia estudar no seminário e servir mais a Deus. Eu não sabia o que dizer a ele. Tornar-me filha deste amado general? Que maravilhoso seria! E ir para o seminário e estudar sobre o Deus que eu amava. Isso seria mais do que tudo que sempre sonhei ter na vida. Mas, ao mesmo tempo, recordei-me das palavras que Satanás sussurrou a Jesus. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4:9. O general Hibiki continuou tentando persuadi-la a viver para o Senhor ao invés de morrer por ele. Desse modo, ela poderia permanecer no Japão e falar sobre Deus ali. Ela comoveu-se por aquele senhor solitário, mas respondeu: você pensa que estou viva, mas eu já morri. No momento em que me posicionei para realizar essa tarefa, eu, An Eisuque, já morri e me tornei um cadáver. O que pode fazer um cadáver? E choraram juntos. Todos com os quais ela e Elder Park conversavam ficavam chocados com o que ouviam sobre a condição dos crentes na Coreia e simpatizavam-se aos seus lamentos. Mas parecia por várias razões que nenhuma dessas pessoas estava em uma posição que pudesse fazer qualquer coisa para mudar aquela situação. Prisão. Elder Park, contudo, tinha outro trunfo em sua manga. Na verdade, na perna de sua calça. Ele preparou um cartaz de papel com as seguintes exigências. 1. O governo japonês deveria arrepender-se e deixar de tiranizar a Coreia. 2. Examinar qual era a verdadeira religião, o shintoísmo ou o cristianismo.
3. Atear fogo a uma estaca de madeira e colocar-me nela junto com um shintoísta. Aquele que não se queimar provará estar na verdadeira religião. Em março de 1939, ele discretamente tirou o rolo de dentro da perna de sua calça na galeria da Assembleia Imperial, o parlamento japonês. Num momento crucial, ele o desenrolou e jogou no chão. "Grande comissão de Jeová!" gritou. Eles foram presos. Uma nova casa. Era o começo de 6 anos de aprisionamento de Eisuke. Ela foi enviada de volta para a Coreia. A princípio, as condições eram toleráveis. De fato, no início, ela estava sob um tipo de prisão em casa, vivendo com sua mãe. No entanto, 6 anos deram bastante tempo para mudanças na política, para uma sucessão de cadeias em diferentes locais e para que as coisas mudassem do ruim para o quase impossível. Para Eisuke, parecia que a prisão era o lar que Deus lhe tinha dado até que chegasse o momento de morrer. Ela não desistiria da vida enquanto a morte não a chamasse. Como teria de fazer em qualquer lugar, ela dependeu de Deus e de sua palavra para sustentá-la. A palavra que Eisuke tinha disponível era a vasta quantidade de passagens que havia armazenado na biblioteca de seu coração. Todas as partes da escritura que tinha decorado estavam ali para serem meditadas na prisão, tal como havia sido em todos os outros momentos de sua vida, para levá-la a relembrar as promessas da fidelidade de Deus. Como teria feito em qualquer lugar, ela orou pelas pessoas próximas a ela. Numa das prisões, emprestou uma Bíblia ao carcereiro-chefe. Mais tarde, ele lhe disse que ia demitir-se e voltar para o Japão. Ele queria começar uma nova vida porque odiava aquele trabalho. Ele disse: "Oficialmente estou saindo para férias, mas uma mudança aconteceu em meu coração. Quero viver por uma esperança galardoadora e verdadeira como você está vivendo." Quando Eisuke lhe disse que esteve orando por ele, ele respondeu: "Você orou por mim? Agora entendo." Como teria feito em qualquer lugar, às vezes ela era corajosa para falar o que estivesse pensando. Um dos guardas era extremamente imprevisível e cruel. Logo que ele ficava a sós com os prisioneiros, exigia algo impossível. Uma noite, em particular, forçou os prisioneiros a sentarem-se em posição reta, sem que se movessem durante toda a noite. Todos ficavam à espera dos golpes, afinal, qualquer motivo o deixava furioso. Finalmente, ele escolheu a dedo um dos presos e o açoitou com seu cinto até deixá-lo inconsciente. Ele sorriu ironicamente e disse: "Foi um bom exército", e ordenou que outro prisioneiro limpasse o chão ensanguentado, batendo-lhe quando não fazia o serviço rápido o suficiente. Mesmo vivendo em meio a este quadro infernal, Eisuke louvava a Deus por lhe ter salvado do inferno eterno. Com a caneta e o papel que lhe foram concedidos, ela escreveu um relato de 20 páginas descrevendo tudo o que ela e seus colegas presos tinham visto e experimentado. Consequentemente, aquele guarda foi destituído de seu cargo e o relato foi copiado e enviado a todos os departamentos policiais do país. Durante algum tempo depois, os guardas e policiais pareciam mais cautelosos em cumprir os regulamentos. Certa ocasião, ela ousou interromper a surra que um dos pastores presos levava. Ela ralhou com o guarda: "Vá em frente, bata em mim o quanto quiser, mas deixe-o em paz." No coração dele há apenas amor por Deus e pelas pessoas. Você gostaria que alguém lhe batesse cruelmente quando ficar mais velho? Vá para casa e bata no seu pai. O guarda não tinha nada a dizer, como os leões cujas bocas foram fechadas diante de Daniel. Em setembro de 1940, Eisuke e outros santos foram transferidos para a prisão de Pyongyang. Eles estavam certos de que este seria o prelúdio de sua execução.
Não posso descrever como foi aquele dia para os coreanos crentes. Durante um ano, os japoneses torturaram e subjugaram pela fome os líderes cristãos coreanos mais leais, numa tentativa cruel de aniquilar sua fé em Jesus Cristo. Agora, aqueles líderes, e eu no meio deles, estavam prestes a serem executados. Como uma das vítimas da perseguição, eu cantaria para sempre que tinha nascido e vivido para este propósito. Eu acreditava que as igrejas de Cristo seriam edificadas através daquelas terras. Hinos de louvor ao Senhor seriam ouvidos e proclamados pelas montanhas, vales e cidades. As poucas sementes que foram as vidas destes crentes cairiam na terra, morreriam e produziriam muito fruto. Ambas eram iguais para Jesus, mas como se via, não era ainda o tempo designado para a morte de Eisuke. A vida se prolongou neste novo lar infernal. Numa das noites de inverno rigoroso, foi impossível dormir por causa do vento congelante que entrava por meio de uma rachadura no assoalho. As mulheres na cela se ajuntaram bem para que pudessem aquecer umas às outras. De outra cela, elas podiam ouvir o estranho lamento e resmungo de uma jovem chinesa insana, uma mulher suja que tinha as mãos amarradas para impedi-la de machucar-se. Ela tinha sido sentenciada à morte por matar o marido e cortá-lo em pedaços. Eisuke ficou pensando em como Jesus trataria uma pessoa assim. As outras mulheres ficaram chocadas quando Eisuke pediu-lhes que orassem para que aquela mulher fosse transferida para a cela delas. Ela importunou os carcereiros até que isto foi realizado. Todas as outras mulheres se amontoaram no lado oposto, ficando o mais longe que podiam daquele odor opressivo. Por trás, Eisuke, com persistência, apoiava o corpo agitado daquela mulher até que as duas caíram exaustas no chão. Quando a mulher dormiu, Eisuke segurou seus pés cobertos de excremento contra seu peito para aquecê-los. A mulher dormiu por 3 dias sem acordar, e Eisuke ficou ali segurando contra si o tempo todo os pés e as pernas impregnados de odor daquela mulher. Quando a mulher acordou, Eisuke persuadiu o guarda a trazer-lhe roupas limpas, e então Eisuke alimentou-a com a comida dos 3 dias congelada na cela fria que ela tinha reservado para a mulher. O tempo todo, a mulher amaldiçoava Eisuke. Eisuke sabia que Jesus também estava naquela batalha. Somente a sua misericórdia podia ter segurado aquelas pernas e pés e podia ter amado uma mulher que odiava tanto. Gradualmente, a mulher começou a escutar quando ouviu "Eu gosto de você", dito por Eisuke entre lágrimas. "Por que você gosta de uma pessoa como eu?", ela perguntou. "Porque nós estamos na mesma situação." Eisuke sabia que ambas igualmente precisavam de Jesus e que sem ele ambas estavam destinadas ao inferno eterno. Uma noite, a mulher chorou amargamente pelo filho recém-nascido que tinha sido tirado dela quando foi presa. Depois disso, Eisuke falou-lhe sobre o criador daquela mulher, que nesta hora também a chamava, o seu criador, que também jamais esquecera do seu filho que tinha vindo ao mundo. Um guarda que retornou após algum tempo fora mal podia acreditar que aquela era a mesma mulher que antes estava enfurecida. Um dia, para demonstrar sua gratidão, a mulher deu a Eisuke a coisa mais valiosa que tinha, sua única posse, pedaços de papel higiênico que ela juntava de cada distribuição diária, e pediu que Eisuke orasse por ela. Quando chegou o dia da execução da mulher, ela deixou a cela serenamente dizendo: "Muito obrigada." O dia na corte. Os crentes da prisão de Pyongyang ficaram detidos por tempos variados sem julgamento. Numa manhã fria de janeiro, foram levados de suas celas para comparecerem diante da corte. Ao passar pelos portões, Eisuke olhou para o céu, que há muito ficava escondido para ela quando estava na cela. As poucas palavras que ela escreve a respeito desta vista podiam ser um poema oriental que, em uma ideia, ilustra o momento e a vida.
Elevei os meus olhos, o sol se escondia atrás das nuvens, orei serenamente. As famílias dos presos esperavam por eles do lado de fora do prédio da corte, saudando-lhes com um hino: Deus é meu refúgio e fortaleza. Eisuke viu sua mãe, ela parecia cheia de confiança. Num esforço por silenciar a música, o carcereiro jogou água nas pessoas. A água congelou quase que imediatamente, mas isso só aumentou o volume do canto deles. Dentro da corte, o barulho abafava a voz do juiz. Eisuke perguntou se poderia ir lá fora aquietá-los. Ele me deu permissão e corri para fora. Agora eu preciso testemunhar do verdadeiro Deus, disse-lhes, mas o juiz não pode me ouvir por causa do canto de vocês. Por favor, vocês poderiam orar por mim em vez de cantar? A grande multidão curvou a cabeça e falou em coro: Amém. Enquanto ela permanecia de pé diante do juiz admirado, ele disse: Você deve ser capaz de liderar pessoas da maneira que quiser. Com que propósito você se iludiu a ponto de arruinar-se, causar desordem na sociedade e trazer grande perda à nação? Este era o momento pelo qual ela esperou durante meses, o momento de falar oficialmente. Senhor juiz, o que o senhor faria se visse alguém bebendo água de esgoto sem saber o quanto é suja e se essa pessoa diz a outros que bebam também? Independente de qualquer perigo ou desgraça que possa vir sobre mim, eu preciso dizer a essa pessoa que não beba daquela água. Jesus Cristo, o Filho de Deus, em quem eu creio com todo o meu entendimento, morreu por um propósito e me ensinou a viver de acordo com este propósito. Portanto, preciso testificar a verdade e salvar a pessoa que está bebendo água de esgoto. Quem você diz estar bebendo água de esgoto? Ele ordenou. O Japão imperial. A polícia que espanca e mata os santos de Deus está bebendo água de esgoto. Por esta razão, eu fui a Tóquio e alertei os oficiais importantes no parlamento japonês. Deixe-me dizer-lhe como os oficiais do governo japonês são cegos e loucos. Eles confiam nas pessoas mais maliciosas e hipócritas de duas caras, promovem honras e fazem prosperar essas pessoas a fim de destruir a Igreja de Cristo e trazer uma maldição sobre a nação. Obviamente, o Japão está se rebelando contra o verdadeiro Deus. Deus me chamou, uma coreana, para alertar o governo japonês. Ela irrompeu em lágrimas quando, de repente, conscientizou-se da presença de Deus que havia mantido a corte em silêncio durante tanto tempo a fim de que pudessem ouvi-la. Eisuke foi levada para fora e os outros presos apareceram, um a um, diante do juiz. Quando todos tinham deixado a corte, a multidão do lado de fora cantou com grande vigor o hino Koroai. Ao voltar para a prisão, ela olhou ao redor para seus colegas presos, sabendo que para alguns os portões daquela prisão eram como os portões da morte e do céu. E quando eles estivessem no céu, diriam a Jesus que foi por causa de seu amor e não por causa de suas próprias forças que eles não negaram a fé. Apenas uma maçã, por favor. Depois de muitos anos de frio, enfermidade e fome, seu corpo relativamente jovem estava magro, curvado e atrofiado. Até mesmo abrir os olhos parecia-lhe muito difícil. Inesperadamente, ela desejou com avidez comer uma maçã. Ó Jesus, eu gostaria de comer uma maçã. Tu conheces todo o meu organismo. És o único que podes realizar este desejo. Por favor, conceda-me uma maçã inteira. Ela só conseguia pensar em maçãs. De repente, ela ouviu os carcereiros falando sobre um carregamento de maçãs estragadas que ninguém queria. Eisuke implorou por aquelas maçãs e elas foram deixadas em sua cela, para ela e para as outras mulheres que estavam presas com ela. Ela comeu e comeu. Aquelas maçãs marrons, amolecidas, pareceram-lhe como o céu, como a fruta do céu.
A dor deixou o seu corpo e todas as funções de seu organismo reviveram. E ela louvou a Deus por lhes enviar maçãs estragadas, porque seus dentes estavam muito ruins para comer maçãs frescas. Ela se preparou para esta alegria naqueles dias passados, em que comera a parte mais estragada dos alimentos do mercado. Seu pai. Na prisão, ela recebeu a notícia de que seu pai havia falecido. Perto de morrer, ele havia chorado durante 10 dias por seus pecados, chamando o nome dela e de sua mãe e pedindo perdão. E antes de morrer, clamou o nome de Jesus e arrependeu-se e louvou a Deus. Até onde ela pôde se lembrar, tinha implorado a ele que se arrependesse. Agora suas orações haviam sido respondidas. O leão devorador. O ritual de adoração ao relicário de Shinto perseguiu os crentes até na prisão. Foi decretado que no 8º dia de cada mês, cada pessoa, nos países dominados pelo Japão, tinha de curvar-se diante do relicário. Os prisioneiros não eram isentos. Em suas celas, eles tinham de se curvar em direção ao grande relicário. O carcereiro-chefe, sabendo que Eisuke seria uma má influência, tirou os prisioneiros que ficavam em sua cela. Eisuke jejuou e orou. Já esgotada fisicamente, o medo seria quase insuficiente para fazê-la ter um colapso e curvar-se. No 8º dia, ela esperou com medo pelo sinal. Ela descreveu sua fé como sendo uma pequena borboleta em meio a um temporal. Sentiu que caminhava pelo vale da sombra da morte. A hora chegou e passou. Nenhum sinal. 1 hora mais tarde, eles descobriram que quando o comandante se levantou para falar às massas reunidas diante do relicário, foi interrompido por um telefonema urgente. O avião do governador tinha sido bombardeado por um avião americano e por isso nenhuma das resoluções daquele governador estavam se realizando. Ela registrou a oração. Ó Pai Celeste, Tu me mostraste que és o Salvador. Eu quase fui devorada pelo leão, mas tu me salvaste de suas presas. Tu és o Deus vivo. Eu temo e amo somente a ti. Eu ouvirei e obedecerei a ti para sempre. A Coreia inteira, uma prisão. Chegou um dia em que o médico da prisão pediu que ela fosse solta, porque sem tratamento estava ficando cega e seus pés estavam queimados pelo frio. Suas emoções variavam ao extremo, desde a empolgação por estar com sua mãe até a lembrança da gratidão e honra que sentiu no passado, pela perspectiva de estar entre os mártires. Ela perderia esta honra se fosse para casa. Ela lutou consigo mesma a noite toda, mas não conseguiu decidir se era certo ou não sair de lá. Então deixou nas mãos de Deus. Na manhã seguinte, ela foi liberta a fim de que fosse para casa. Ela disse: estava tão feliz que queria cantar em voz alta, contudo, um peso, uma intranquilidade me cercava. Ela se encontrou com sua mãe no escritório externo. Por que você está saindo? Porque só você teve esse privilégio. Outros crentes não saíram. Eisuke explicou: não estou completamente livre. Em casa terei bom descanso e comida quente. Isso vai me curar, depois voltarei para a prisão. Então as palavras ditas por sua mãe trouxeram uma dura realidade à luz. Todos os coreanos estavam vivendo na prisão, não apenas os que estavam atrás das grades. Você acha que pode conseguir comida nutritiva nestes dias? E onde pode encontrar um quarto aquecido? Não podemos conseguir nada a não ser o que é dado pelo racionamento, nem mesmo um grão de arroz. Temos de comer cascas de feijão, alho, poró ou qualquer coisa que conseguirmos. Por isso, estou cega agora, não posso ver o seu rosto. Não podemos conseguir gás. Meus pés estão tão queimados pelo frio que mal posso andar. Um cidadão que é leal a Deus não tem lugar neste mundo. Os crentes estão morrendo na prisão e, do mesmo modo, os crentes que estão aqui fora. Você não entregou tudo ao Senhor, inclusive seus olhos? Eisuke agradeceu a sua mãe por abrir-lhe os olhos para a realidade que estava além das paredes da prisão.
Então ela pediu ao guarda que lhe permitisse voltar à sua cela. Nunca vi nada assim antes, disse o oficial superior coreano. A filha é nobre e a mãe mais nobre ainda. Daí em diante, todas as noites, Eisuke olhava pela pequena janela e imaginava sua mãe, subnutrida e de pés queimados pelo frio, do outro lado do alto muro de tijolos vermelhos. Ela tinha dito a Eisuke que vinha todas as noites orar por ela. Liberdade. Em 15 de agosto de 1945, o Japão assinou um documento de rendição incondicional. A Segunda Guerra Mundial havia acabado e a Coreia estava livre. Os presos dentro e fora das prisões estavam jubilosos. Não haveria mais recrutamento militar. Ouviriam o coreano ser falado novamente. Cada um teria de volta o seu nome de nascimento e não mais teriam de reverenciar relicários. Os relicários estavam todos sendo queimados. 34 pessoas entraram na prisão de Pyongyang em 1940. Em agosto de 1945, quando as celas foram abertas, havia 14 sobreviventes. O carcereiro gritou para os que estavam do lado de fora: "Senhoras e senhores, estes são os que durante 6 longos anos se negaram a reverenciar os deuses japoneses. Eles lutaram contra a tortura severa, fome e frio e venceram sem curvar suas frontes ao ídolo de adoração do Japão. Hoje eles são os campeões da fé." A multidão à espera gritou: "Louvado seja o nome de Jesus!" E cantaram juntos: "Saudai o nome de Jesus! Arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai. O Filho do glorioso Deus, com glória, 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 com glória coroai." Os antigos presos foram escoltados em riquixás de 2 rodas, puxados por 1 ou 2 homens, e se tornaram parte de uma parada vitoriosa, cantando e louvando pelas ruas de Pyongyang. Algum tempo depois, na Coreia, os japoneses deixaram a Coreia o mais oportuno e rapidamente possível. E 40 anos depois de os japoneses os terem banido, em 1904, os russos voltaram à Coreia do Norte, que tinha sido separada da Coreia do Sul no paralelo 38. Os coreanos mais antigos se lembraram da ocupação russa como sendo ainda pior do que a japonesa. Por isso, um grande número de coreanos preferiu abandonar sua propriedade e fugir para o sul e não permanecer em território comunista. A família de An Eisuke foi forçada a tomar essa decisão depois que Eisuke foi sequestrada por comunistas que planejavam transportá-la para Moscou a fim de forçá-la a servir como ferramenta do governo tirânico da Coreia. Mais uma vez, Deus miraculosamente deu a ela a oportunidade de simplesmente sair e fugir, como já havia feito uma vez antes. Com a ajuda de muitos crentes, ela escapou e foi para Seul, na Coreia do Sul. Lá conheceu Kim Dong-myung, um engenheiro a quem ela descreveu como ardente de amor por Deus. Ele se tornou seu marido. Ela sempre quis se casar com um engenheiro. Sua mãe sempre orou para que ela se casasse com um pastor. Eisuke disse: "Minha mãe e eu temos competido uma com a outra em nossas orações. Nós duas rimos de nossa predição." Mais tarde, o marido de Eisuke deixou a engenharia para tornar-se pastor. Algum tempo depois, nos Estados Unidos, a história de Eisuke havia se difundido e os americanos queriam ouvir mais a respeito. Os crentes dos Estados Unidos pagaram a viagem dela para que ela pudesse ir até lá e dar o seu testemunho. Ela esperava voltar à Coreia em 3 meses, mas os Estados Unidos tornaram-se sua nova casa. Ela e seu marido americanizaram seus nomes para Don e Esther An Kim, depois de se formar no seminário. Don tornou-se o pastor fundador da igreja Berendo Street Baptist Church, em Los Angeles. Esta era a 2ª congregação coreana dos batistas no sudeste dos Estados Unidos. O apartamento em que moravam serviu de centro de visitas e de acolhida
para muitos jovens que estavam longe de casa e que precisavam de um lar e um alicerce cristão. Durante os anos que serviram em Berendo Street Baptist Church, eles voltaram à Coreia muitas vezes para trabalhar em implantação de igrejas, assim como nos Estados Unidos. Esther viajou ao redor do mundo falando da fidelidade e do poder de Deus. Até a sua morte, quando era quase centenária, ela ainda admoestava as pessoas e orava por elas. E ainda decorava versículos das Escrituras, agora em inglês, a fim de acrescentar à sua biblioteca do coração, que já existia em coreano e em japonês. A primeira crise pública da vida de Eisuk foi no dia em que esperavam que ela se curvasse no monte Namsan. Quando penso em sua experiência interior durante aquelas horas, percebo que existiu um padrão semelhante que compôs sua vida ao longo dos anos subsequentes. E nós também frequentemente trilhamos este mesmo padrão em nós mesmos quando estamos com medo. Ela se lembra do exemplo de alguém em uma situação semelhante, neste caso, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. 2. O efeito é que a confiança deles em Deus produz confiança nela. Com o auxílio de Deus, nunca me curvarei. 3. Ela ora. 4. Em resposta, Deus enche seu coração de paz. 5. Esta paz a leva a um comprometimento maior do que apenas para esta circunstância em particular. Não viverei para mim mesma, oferecerei minha vida ao Senhor. 6. Ela se lembra de uma promessa de Deus. Ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. 7. O medo vem sobre ela novamente quando se aproxima o momento. Uma oração e uma promessa não são suficientes para afastar permanentemente o medo. 8. Ela confessa sua fraqueza e seu medo a Deus. 9. Deus faz com que ela se lembre novamente de sua promessa. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me seguem. Precisamos das promessas de Deus o tempo todo. Quanto maior o nosso medo, mais ainda precisamos da certeza que vem de Deus. 10. Ela age. Ela continua seguindo com sua intenção confiante de permanecer firme. 11. Mas ainda não é o fim. A incerteza volta. E se eu não conseguir suportar as consequências? 12. Uma vez mais, ela encontra consolo na palavra de Deus em sua promessa. Não vos deixarei órfãos, a minha paz vos dou. Este tipo de oscilação é muito comum em nós. Temos medo, oramos, Deus nos dá confiança, mas não permanecemos confiantes. Caímos novamente no medo. E novamente Ele nos resgata, dando-nos coragem para continuarmos seguindo em frente para aquilo que nos dá medo e que nos espera adiante. De fato, este é o padrão da vida. Nós apenas experimentamos isto de modo mais intenso nas horas de crise. Na história de Eisuk, o pêndulo da vida se move de maneira ampla, para um lado sucumbindo ao medo e quase desistindo, para o outro lado com palavras e ações destemidas. Não podemos ignorar o incrível armamento que ela empunhou nesta batalha pela fé, a quantidade de versículos que ela já tinha decorado. Ela não precisou de tempo ou recursos para pesquisar uma concordância ou uma Bíblia para encontrar uma palavra apropriada de Deus. A palavra estava na ponta de sua língua, exatamente no instante em que ela precisava pregar para si mesma e quando precisava ouvir Deus falar. Os versículos decorados tiveram um papel importante no estágio seguinte da vida de Eisuk, a preparação para o sofrimento. Penso que, se Ana Eisuk estivesse aqui, ela nos diria que é bom que nos preparemos para o que quer que venha adiante, seja perseguição ou martírio, ou alguma coisa menos drástica. Provavelmente, ela começaria a nos ajudar a ver que o sofrimento é normal. Eu sempre me sentia fortalecida quando conversava com minha mãe sobre Deus e o amor dele por nós. Comecei a pensar que a vida podia ser melhor vivida nesse tempo de perseguição. Poderia até ser uma figura mais verdadeira do crente, o agonizar, o sofrer, o ser odiado e torturado e até ser morto em obediência às palavras de Deus, em lugar de ter uma vida comum e insignificante.
Alguns de seus recursos de preparação deveriam ser padrões para nós, independentemente da situação em que vivemos no momento. Oração, adoração, prática de uma vida simples, generosidade com as coisas boas, não apenas com sobras, memorização da Escritura, ouvir as histórias de outras pessoas sobre as provações delas e a solução de Deus. Talvez ela desejaria deixar-nos estas palavras de Deus a respeito do sofrimento e da perseguição. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, 11 a 12. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. 1 Pedro 4, 13 a 14. Então ele, Deus, me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 35 a 39. Ela provavelmente acrescentaria as palavras de um hino, dentre os muitos hinos que tinha guardado em seu coração. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Quando Deus nos chama ao sofrimento, está nos oferecendo o privilégio de entendermos mais claramente a encarnação de Cristo. Passar o Natal na prisão ofereceu a Isuke um vislumbre do contraste que deve ter sido para Jesus vir dos lugares celestiais para este mundo. Chegou o Natal na prisão, chegou em meio à fome severa, o frio rígido e a tortura dolorosa por parte dos carcereiros mais vulgares. O Natal era também uma ocasião alegre. Como cantei louvores a Deus em outros natais e regozijei com a santidade que se derramava no meu coração. Mas agora eu fora tocada por uma verdade que jamais havia conhecido antes. Deus verdadeiramente tinha enviado seu Filho a este mundo sombrio e imundo. Ele se humilhou para nascer como homem, experimentou a pobreza, o cansaço, a dor, o sofrimento e grande perseguição. Ele foi odiado e rejeitado, batido e cuspido e pendurado numa cruz para morrer. E sua morte teve como propósito a salvação de uma pecadora indigna como eu. Em outro tempo, uma jovem colega de cela estava enfraquecida pelo medo. Enquanto Eisuke a confortava, ela mesma viu mais claramente a Jesus. Toda vez que ouvíamos um carcereiro vindo, ela pensava que havia chegado o momento em que seria levada para a execução. Tente não se preocupar com isso, disse a ela. Pode ser que eu seja executada junto com você. Por que não vivemos juntas como amigas e morreremos juntas? Ela pareceu ter ficado muito confortada com minhas palavras e por fim conseguiu se aproximar de mim sem nenhuma reserva. Descobri que ser o mesmo tipo de pessoa teve um efeito especial sobre ela. Foi isso que Jesus fez por nós.
ele se tornou ser humano como nós e andou entre nós. Se ele não tivesse se tornado um homem, não teria sido capaz de nos salvar. O sofrimento de Eisuke nos deixou outra lição. Quando o sofrimento é grande, ficamos vulneráveis à dúvida. Ela escreveu a respeito de outro período particular de tortura agonizante. Eu implorei a Deus que me tirasse os sentidos e me deixasse morrer. Certamente, se eu tivesse sido uma crente forte, um milagre teria ocorrido para tirar a dor, ou eu teria recebido a força que precisava para suportar aquilo calmamente. Em minha oração desesperada, eu estava reclamando. Percebendo minha fraqueza, tive medo. Pensei que tinha fé, porém, eu realmente a possuía ou apenas estava me enganando? Jesus rejeitaria uma pessoa assim tão pecadora? Seria eu uma filha pecadora, sem valor, sem importância para Deus? Eu estava confusa. Por causa da dor excruciante, não pude recitar nenhum versículo da Escritura. Esta última frase tem a chave para o seu desespero. Naquele momento, ela não tinha a palavra de Deus, nenhuma espada para empunhar contra os dados inflamados do maligno. Ela foi capaz, entretanto, de fazer uma débil oração, e Deus provou estar perto. Enquanto olhamos para a força que Deus demonstrou através da vida de Anne Eisuke, talvez devemos tirar lições do exemplo de sua mãe. Oro para que todas nós que somos mães e mentoras, quer oficialmente ou apenas pela virtude de ter mais experiência, saibamos ter o equilíbrio que a mãe de Eisuke possuía. Ela foi gentil com sua filha enferma e transformou sua fé infantil em uma fé madura. Mas aquele espírito que nutria estava envolto em seu amor à verdade e na sinceridade ao falar esta verdade. Ela não foi dominada pelo medo quando sua filha esteve numa situação apavorante. A simpatia não fez dela uma pessoa débil. Ela deve ter derramado muitas lágrimas por amor a Eisuke, mas suas lágrimas e temores parecem ter sido reservados para momentos particulares entre ela e Deus. Não quero dizer que devemos ser como pedras estoicas. Quero dizer que o medo e a doença devem andar junto com a coragem e a força, não com o tipo de simpatia que aumenta o senso de abandono. A mãe de Eisuke nos dá um exemplo em outro sentido também. Ela sofre a perda de sua filha. Enquanto Eisuke ia para o Japão esperando ser presa e executada, ela disse que sua mãe estava contente e feliz e repleta do Espírito Santo. Que modelo para nós, enviar nossos filhos e amigos aonde Deus os guia. A cidade natal de Eisuke, Bahakshon, fica ao lado do rio Tarung, um rio de águas cristalinas. Como uma torre atrás da cidade, está a montanha Wonsubong. Por serem lindíssimos, tanto o rio como a montanha, as pessoas da cidade sempre disseram que um herói nasceria ali. Após conhecer Esther Ankin e sua história em meio ao cristianismo na Coreia, frequentemente pensava em meus amigos aqui nos Estados Unidos, vindos do contexto coreano, imaginando como sua vida e a vida de seus familiares devem ter sido tocadas por essa história. E esta história de Esther Ankin na Coreia é dedicada a estes amigos, de modo especial a Sam e Shua Shin, que primeiramente deram razão para voltar meus olhos à Coreia, a John e Sung Kim, cuja paixão é para com os corações apaixonados por Jesus, e a Charles Park, que tem sido como um filho à nossa mesa.